Então, a gente tem várias frequências, como eu ia dizendo. Daqui para cima, mais ou menos, a gente tem um chakra chamado plexo solar, aqui, né? 3, 4 dedos acima do umbigo, que ele vai falar muito da nossa autoconfiança, vai falar da nossa força interior. Então, quando a gente está com esse chakra fragilizado, e as pessoas que estão com problema de estômago, gastrointestinais, normalmente ela tem esse chakra fragilizado, a gente vai talvez ter receio de desagradar o outro, vai ter medo de dar limite, podem acontecer várias questões de desconexão consigo, de receios, de errar, de ser criticado, julgado, etc. Várias coisas que bloqueiam e limitam a gente de ser quem a gente veio para ser. Daqui para baixo é um lado mais sombra, né? E sombra não é ruim, a gente precisa ter consciência disso. Sombra é aquilo que ainda não está lúcido, não está tão claro. Mas quando a gente vem para a matéria, tem muita coisa que não fica tão lúcida assim, porque você não consegue, por exemplo, entrar no seu corpo, lá dentro, e ver tudo que está lá, né, como você gostaria. Tem muita coisa que fica escondida, tem muita coisa que fica na sombra. Então a sombra é isso. E de lá vem os instintos, de lá vem alguns impulsos, coisas que você tem que lidar, você tem que entender. Os instintos, muita gente acha que são coisas ruins, porque tiram a gente do controle, né? Mas os instintos quase sempre eles são positivos, porque eles trazem a nossa verdade interior, eles trazem a nossa essência muitas vezes. Então, você saber lidar com seus instintos é muito importante. E sentir passa por conectar também com os instintos. A sombra, ela abarca isso, ela abarca os instintos, ela abarca tudo que ainda não está tão conhecido, tudo que não está tão claro, mas é parte da gente, a gente não pode renegar. Durante os últimos séculos foi se ensinando que a gente deveria negar a sombra, né? E as religiões venderam muito que a gente deveria negar o dinheiro, coisas que são mais da matéria, coisas que são mais deste plano deveriam ser renegadas, como se a gente viesse para cá para renegar tudo que está aqui. E não é exatamente isso o processo, né? Segundo os mestres vem ensinando, o processo é equilibrar luz e sombra. É o que o Tao sempre falou, é o que o Yin Yang sempre falou. É o lado que está escuro ainda, desconhecido. O escuro não necessariamente é ruim, é do mal, não é isso. É o que ainda está escuro e o que já está lúcido em equilíbrio. Cada vez você vai iluminando mais e na medida que você ilumina, você expande a sua consciência. O que é ser um ser iluminado? Um ser lúcido, de consciência expandida, que vai percebendo cada vez mais coisas. E um ser lúcido, ele não se reprime. Então, toda a sua família que te reprimiu na infância em relação à sexualidade, que achava que era um tabu falar sobre isso, que é ruim, que é uma coisa perigosa, etc. Isso tudo está em você em alguma medida. E às vezes, se você não se entrega tanto para a atividade sexual, não libera sua energia sexual e não está criativo, é porque você foi reprimido na infância, porque nossos pais foram reprimidos e todo mundo vinha sendo reprimido porque isso era vendido como certo. Né, e se criou inúmeros tabus para falar sobre o sexo e coisas afins, e isso reprime de novo a nossa energia sexual, uma energia que dá vivacidade. Quando esse chakra sexual, que está 3 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos no pubis, desequilibra, a pessoa fica muito negativa, a pessoa às vezes fica mal-humorada, e daí vem aquela brincadeira de que quando a pessoa chega alegre, diz, rolou alguma coisa, rolou um sexo, não sei o que, é verdade, porque melhora a pele, melhora esse chakra e melhora tudo, a pessoa acaba largando aquela negatividade toda. Quando está faltando muito sexo, ou sobrando demais, ou tem sexo excessivamente, se desequilibra esse chakra e aí vai ficar maledicente, vai ficar invejoso, porque tudo isso está relacionado com energias emocionais mais densas, que vibram muito em relação com esse chakra sexual. Para a mulher, sobretudo, aqui está o poder dela. Para o homem também, né? Tem, o sistema reprodutor está aqui. Para a mulher mais ainda, né? Aqui tem o útero, os ovários, tudo aqui é onde ela se conecta com o sagrado feminino. Então, quando você nega a sexualidade, mesmo que seja lá bem profundo, né? A vergonha de falar sobre isso, a timidez na hora do sexo, qualquer coisa desse tipo, você está negando a sua energia criativa, a sua capacidade de viver altivo aqui neste plano. Então é muito importante a gente estar olhando para isso. Quase todo mundo em sociedades cristãs tem bloqueios sexuais, tem limitações e aí bloqueiam sua capacidade de criar e por isso ficam todos repetindo padrões dos outros, porque está todo mundo com a capacidade criativa reprimida, porque para a igreja era muito melhor todo mundo sem poder, todo mundo só repetindo, porque eles queriam era comandar, meio controlar todo mundo, né? Então dizia para a pessoa desempodere-se, né? Ele não dizia isso claramente, mas dizia,
Sexo é pecado, né? Sexo só no máximo com a mulher que você casar. Aí você vem e casa aqui na igreja, né? Então, aí se vendia muito casamento e a ideia de família, tudo que levava as pessoas mais para a igreja era vendido como certo. Tudo aquilo que poderia afastar, que poderia empoderar, que poderia dar à pessoa mais coragem, mais lucidez, era vendido como errado. Sempre foi assim, era tudo para manipular e controlar. E as pessoas começaram a acreditar que elas tinham que ser só luz. A luz, ela está aqui, né? A lucidez, a expansão. Coronário conecta com outros planos. Aqui o chakra frontal é mais mente. Aqui a gente se expressa. Essa é a parte mais luz. Daqui para baixo é tão importante quanto daqui para cima. Todas as partes têm que estar em equilíbrio. Então a gente precisa ser equilíbrio entre luz e sombra. A gente precisa ser equilíbrio entre positivo e negativo. Vocês já devem ter visto várias pessoas que, quando entram na casa espiritual, às vezes estão, irmão, coisas assim, né? Ou pessoas muito religiosas que são assim, e às vezes a gente acha lindo, né? A gente acha, essa pessoa parece ser a maior boazinha. Vem tudo das ilusões sociais, né? Porque a pessoa que está muito assim, encolhida, não sei o quê, a menos que ela já esteja bem idosa e seja uma consequência física, ela provavelmente ela está se encolhendo. Toda a nossa bioenergética é representada no corpo. Então, as pessoas que têm o ombro muito para dentro, elas estão fechando o coração e elas estão se fechando para se relacionar com os outros. Quando você anda mais, né, com o peito aberto, você está com coragem, você está com autoconfiança. Então, você já pode olhar pelo corpo das pessoas, você já pega mais ou menos o que está no mental, no emocional, na bioenergética. Então, a gente não tem que estar se fechando, se diminuindo para parecer bonzinho. Isso é ilusão também, né? Aí a pessoa, às vezes, ela deixa os outros pisarem nela, aí ela quer se mostrar mais fraca, e entra na falsa modéstia, né, que seria supostamente humildade. A gente precisa ser realista, precisa ser quem a gente é. Se a gente entra numa falsa modéstia, a gente está desdizendo que a gente é e já está entrando em desconexão de novo. Então está deixando de ser o divino que há em si. Você tem que ser realista, ser humilde é ser real. É ser o que você é, e você reconhece tanto seu positivo quanto seu negativo, tanto sua luz quanto sua sombra, e você fala sobre isso. Se a pessoa te elogia, você não nega. Se você nega elogio, você está dizendo para o universo, eu não quero receber elogios, eu quero ser alguém aqui que passa apagado. Então você tem que saber receber elogios. Todo mundo que recebe elogio e aí fica sendo falso modesto, se escondendo, etc., está bloqueando várias energias suas. Né? Você não precisa ser um arrogante, prepotente. É ser quem você é, tranquilo. Eu não estou nem aí se outro vai me julgar e vai achar que eu sou boçal, etc., porque eu sou simplesmente o que eu sou. Na medida em que você começa a querer ser um monte de coisa, porque os padrões pedem, porque o outro vai criticar, que o outro vai julgar, você está sendo um ator, né? Tá agindo numa peça de teatro de uma forma completamente desconectada da essência de quem se é. Então é importante a gente começar a olhar para esses comportamentos todos que a gente tem, quanto a gente está realmente se respeitando, quanto a gente está realmente respeitando a nossa essência e conectando com o que há de mais puro em nós, e o quanto a gente está só seguindo padrões que foram vendidos, muitas vezes por pessoas que queriam controlar. Existe uma escola chamada Escola Espírito Livre, que está na internet, as aulas acontecem em São Paulo, as aulas presenciais, mas é tudo gravado e disponibilizado online. É um instrumento muito rico de aprendizado. Lá os espíritos dizem que uma das maiores afinidades aqui na Terra é que todos vieram de planetas nos quais havia opressão. Mesmo o mais lúcido, a gente já citou tanto ele, né, e eu sei que ele gosta de falar desse assunto, né, mesmo o mais lúcido como Saint-Germain, ele pode ter vindo para cá de vontade própria, não como um degradado como muitos outros foram, né? Mas se ele veio e ele conseguiu entrar aqui nessa frequência para ajudar, é porque em algum nível ele ainda tinha alguma coisa para trabalhar dentro dessa frequência. Né? Todo mundo que está na Terra vem de muitos sistemas diferentes. Vocês já devem ter ouvido falar disso em obras espíritas, em vários lugares, não é só de capela. Vem de Sírios, né? Boa parte do comando evolutivo do planeta, como Saint-Germain, El-Moria, Kutum e outros, vêm de Sírios. Sírios é hoje um dos lugares que ancora a energia mais crística da galáxia, então tem muita coisa que sai de lá, e muitos seres evoluídos deste planeta e de outros lugares vieram de Sírios, vieram de Órion, vieram de Arcturus, de Aldebaran e por aí vai. Mas todo mundo que está aqui veio de planeta que estava em guerra, provavelmente, né? Veio de sistemas de opressão. E a opressão não significa apenas violência
violência física, escravização propriamente. A opressão vem da sua opressão mental, todo dia de você se obrigando a ser uma coisa que não é, já começa por aí. E quando você se obriga muito a ser uma coisa que não é, e se cobra, se critica e se julga demais, a tendência é que você expresse isso para fora, porque assim como o auto-amor, ele expressa para fora, né, você só pode se amar se você se amar primeiro, você só pode amar o outro se você se amar primeiro e emanar isso para fora. Quando você começa a emanar negatividade, de muita autocrítica, de muita autoviolência, autopunição, você vai emanar isso para fora. Então vai ficar muito negativo com os outros também, criticando, julgando tudo, julga os políticos, julga a qualidade das coisas. Tem gente que briga até pelo gosto da comida, né? Gosto é uma coisa tão especial, subjetiva, cada um tem o seu, mas o outro diz, como é que você não gosta de carne? Como é que você não gosta disso? Não, você tem que ser vegetariano, porque o vegetariano é o certo, o outro vende que tem que ser vegano, e as pessoas brigam até por comida, quando cada um tem seu gosto, cada um tem sua decisão, cada um tem sua escolha. Então as pessoas estão sempre querendo oprimir as outras para serem o que elas querem, o que elas acham que é certo. Isso é opressão já, não precisa estar batendo no outro. Né? Toda essa coisa de ficar se cobrando demais, se negando, se oprimindo mentalmente, entrando em ansiedades e depois também fazendo isso com o outro, e às vezes é com o filho. Né, porque você acha que sabe tudo o que é certo para ele e não respeita o que ele quer, não respeita o livre-arbítrio dele. É com a esposa, é com o namorado, é com o pai. Todo esse que você tenta obrigar a fazer uma coisa, você já está ferindo o livre-arbítrio, que é um dos princípios maiores, né, de todo o nosso cosmo. No momento em que a gente deixa o outro, não deixa o outro ser quem ele é, interfere no livre-arbítrio, a gente está ferindo uma das principais leis do cosmo. Né? Então vamos observar o quanto a gente está querendo obrigar os outros a fazerem aquilo que a gente quer. E às vezes é na base bem esperteza, assim, né? Tipo, não, deixa eu te dar um conselho aqui. Pode observar, conselho quase sempre é a pessoa tentando te fazer o que ela quer, querendo te dizer que ela está te ajudando. Se conselho fosse bom, ele era cobrado, né? Ele não era de graça. E os filósofos orientais falam isso há muito tempo, eu já vi espíritos falando isso também. Tem um espírito, inclusive, que fala lá no Diálogo com os Espíritos, assim, vocês têm um negócio muito estranho aí na Terra, esse negócio de conselho, porque eu venho de um sistema que eu acho esse negócio até estranho, porque as pessoas mal se conhecem, elas mal sabem o que é bom para si, elas querem dizer o que é bom para o outro. Esse negócio é muito insano para mim, o espírito dizendo, ele nunca tinha encarnado na Terra, e ele falava, cara, não consigo nem compreender esse negócio direito aí. Então a gente tem que começar a observar, né, como é que a gente quer ser livre, como é que a gente quer que o outro respeite a gente, se a gente mal está se respeitando e mal está respeitando o outro. Né? Então vamos sair dessa opressão toda de dizer como todo mundo tem que ser, de seguir tantos padrões, de se cobrar tanto e começar a sentir muito mais. E aí dentro disso viver também com mais alegria e equilibrar as coisas, equilibrar espírito e matéria, equilibrar luz e sombra. Nós precisamos ser seres mais inteiros, mais complexos, não no sentido de difícil, mas complexos no sentido de estar equilibrando todas as nossas frequências e sendo mais nós mesmos, sendo mais a nossa essência. Outra coisa muito importante de se lembrar aqui. Nós só podemos ser um no momento em que sentimos unificados. Não vai ser racionalizando. Então, todas essas ideias que eu estou lançando aqui, elas são sementes para que, de repente, vocês possam se olhar para dentro e, a partir daí, começarem o processo de vocês. Vocês não vão encontrar fora a resposta. Né? Vocês não vão encontrar só lendo livro, só na parte intelectual, mental, assistindo palestra. Isso é para dar uma estimulada, é para trazer alguma coisa que dá um despertar. Todo o processo vem de dentro. Tudo absolutamente está dentro de cada um. Porque se nós estamos frequenciando, afinizando e vibrando o tempo todo, nós só podemos ser um quando nós limparmos o que está dentro de nós e afastando do outro. Tudo que está gerando dualidade na gente, o medo, por exemplo. A sociedade humana, essa humanidade ainda é muito, muito, muito medrosa. Né? Um medo de morrer enorme, que na verdade é só uma passagem, um fim de um jogo ou desencarne. Os espiritualistas todos falam, não, claro que eu sei disso e tal, mas vai ver o medo que tem, né? O medo, às vezes, até de arriscar em coisas pequenas e tal, e o medo que o outro morra, e aí fica todo mundo naquela ânsia, porque o outro não pode fazer aquilo, porque, se acontecer alguma coisa com ele, se acontecer comigo. Então, são muitos receios, muitos medos que bloqueiam e limitam. E a gente precisa, então, estar limpando tudo isso para que a gente possa começar a caminhar na vida realmente, não, eu sinto, eu faço, eu sinto, eu faço, eu sinto, eu faço. E deu uma dúvida aqui agora. Eu sou, meu espírito, tá, já senti, faço.
e não tem negócio de muito questionamento na cabeça, muita preocupação. Tudo isso é ilusão, tudo isso é o ser vivendo no passado ou vivendo no futuro, querendo ser uma coisa que ele não é. Né? Se você está vivendo olhando para trás toda hora, você está se culpando, você está se arrependendo, você está julgando errado, e tudo aquilo já passou e foi feito melhor, é só um processo de aprendizado. Né? Então, vive agora e faz agora e sente. Se você está olhando para frente demais, está no medo de errar. Está no receio de que as coisas saiam do controle, que haja crítica, que haja julgamento, que fique sem dinheiro. Mas vocês acham que os guias de vocês acham que o cosmos vai deixar de prover aquilo que é necessário? Vocês estão aqui, né? E tudo está chegando, a natureza é imensamente abundante, tudo está chegando no momento devido, no momento necessário. Então, toda essa preocupação, todo esse medo, toda essa tensão, toda essa autoopressão mental vem dos nossos padrões passados. Então, é preciso estar olhando para a ancestralidade, para vidas passadas, o que aconteceu até na gestação, na infância. A gestação é muito forte. Tudo aquilo que a mãe sente na gestação, o bebê vai sentindo também e vai replicando ali nele, depois ele leva para a vida. Então a gente, antes de encarnar, escolhe os pais mais elevados para que tragam para a gente os padrões daquilo que a gente precisa trabalhar. A gente vai dentro daquela linhagem ancestral ali e se trabalhando, e ao mesmo tempo, na medida que a gente vai se trabalhando, a gente renova a linhagem ancestral. Quando aquela pessoa tiver filhos, ele já vai vir muito mais, entre aspas, limpos de todos os choques, traumas, medos, crenças limitantes, ilusões, etc. É preciso estar olhando para dentro e limpando isso. Na medida que se limpa, você vai observar que a ansiedade desaparece. Porque não há mais medo, não há mais controle, só há uma grande presença. A definição que os Espíritos têm dado hoje para Deus é isso, é uma grande presença, é esse Espírito manifestado, é esse eu sou, essa mente limpa, né, e um ser extremamente lúcido aqui, com clareza, que ele vai sentindo e fazendo com grande tranquilidade, e não mais seguindo padrões. Normalmente esse que manifesta muito o Espírito, ele vai parecer louco para muitas pessoas, porque ele vai sair demais dos padrões. Quem está todo dentrozinho dos padrões, está seguindo os mesmos padrões ilusórios da humanidade, né? Então, normalmente a pessoa que vai despertando, ela fica um pouco excêntrica em alguma medida, quer dizer que ela tenha que sair incomodando todo mundo e fazer, né, o que outros excêntricos na humanidade já fizeram, mas ela quebra muitos padrões, né? Ela começa a criar coisas novas, ela começa a ser uma outra coisa, porque é isso que o planeta está pedindo agora também, uma renovação mais rápida, né? Uma transição mais rápida, uma transmutação dos padrões, e a gente só vai conseguir alterar essa sociedade se a gente mudar padrões mesmo arraigados. Estamos no momento agora de uma conjunção de Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Isso só acontece em milhares e milhares de anos. Então é muita transformação. Vocês estão vendo aí coronavírus, vocês estão vendo o mercado financeiro quase rompendo, a Bolsa de Valores hoje derreteu, fechou, e muitos lugares tiveram que encerrar lá porque estava baixando 6%, 10%. A gente está vendo aí transformação chegando pesada. E não é para se assustar, para entrar no medo, é para ficar feliz que a gente está vendo que o planeta está se modificando. Se está vindo é porque é o que o comando evolutivo está trazendo, né? Então confia e vai olhando para dentro e vê o que está dentro de você, fazendo negativar, fazendo gerar ansiedade, fazendo ficar com medo das coisas, e vai ganhando autoconfiança, vai se conectando, vai mostrando sua essência, vai criando coisas novas e vive, né? E aproveita a vida, e os prazeres materiais são para serem vividos também, sem excesso, sem exagero, mas você respeitar aquilo que você gosta, você tomar de vez em quando uma cervejinha se quiser, ou você, né, fazer sexo, o que for, livre de padrões, é também algo que dá equilíbrio para esses chakras. Só não pode entrar no excesso, tudo é equilíbrio entre luz e sombra, é equilíbrio, é sair do puritanismo e sair do excesso, e você entrar no nível de equilíbrio que você sabe utilizar da matéria, e você é um mestre da matéria. Para que a gente vem para cá tantas vezes para a matéria? Não é para negar a matéria, é para se tornar um mestre da matéria. Eu uso disso aqui tudo e nada disso me domina, né? Eu posso, na hora que eu quiser, escolher aqui, escolher ali, e se eu ficar sem isso também eu não me incomodo, porque eu não sou apegado. Então eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ter menos dinheiro, e eu vou estar sempre bem, porque
porque a paz vem de dentro. A felicidade é um caminho inteiro sendo feliz porque você está em paz e equilibrado em todas as suas frequências. Se a felicidade for um destino, você vai estar sempre infeliz, buscando lá na frente um objeto, uma pessoa, um algo, um lugar que possa te deixar feliz. Então a felicidade é aqui e agora, esse sentimento constante de gratidão por estar realizando o seu propósito neste planeta, por estar vivendo aqui, participando, comungando, em comunhão, e limpo dos padrões e sentindo tudo isso e se equilibrando cada vez mais. Então meus votos de hoje são para que vocês equilibrem luz e sombra, equilibrem positivo e negativo, para que vocês observem suas frequências, para que vocês meditem mais, sintam muito mais, façam terapias, retiros, vivências, vivam e saiam da frente da TV, saiam da frente dos padrões, parem de procurar fora as respostas, porque está tudo dentro de si, e tudo aquilo que está acontecendo negativo fora está em alguma medida dentro de você,